Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o Monsenhor Elídio Robaima, que há longos anos realiza belíssimos trabalhos nas paróquias de nossa cidade. O Monsenhor Elídio Robaima participa também das atividades culturais de Niterói, inclusive é membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras, onde ocupa a cadeira número 47, patronímica de José de Anchieta. Muito boa tarde, Monsenhor Elídio. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco no programa. Boa tarde, Mônaco. Eu me sinto muito alegre e feliz por estar aqui neste momento, quando eu estou comemorando 50 anos de sacerdote, que para nós, sacerdote, é a maior festa da nossa realização vocacional e sacerdotal. Eu me sinto feliz quando hoje posso revelar a minha trajetória, que é tão simples e singela, mas, na verdade, uma vida em doação, uma vida dedicada à causa do Cristo, da Igreja e dos irmãos. E, por isso, grande é a nossa alegria quando fomos valorizados em nossa missão e que muitos poderão nos ouvir e compreender o caminho do sacerdote, um caminho árduo e difícil, mas um caminho cheio de gratificação, de alegria e de paz. Portanto, estou feliz aqui com vocês neste momento. Nós ficamos muito felizes com isso. Monsenhor Elídio, nós gostaríamos de saber quando e onde o senhor nasceu. Meu nome de batismo é Isidro. Até hoje ainda meus familiares me chamam de Isidro. Porém, o meu nome verdadeiro é Elídio. Quando eu nasci em 15 de maio, um dia especialíssimo, o dia de Pentecostes. E numa fazenda do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Bela Aurora, em Carabuçu, no momento, distrito de Campos, estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E o que o senhor diria de sua família? Nasci de uma família pobre, pequenos fazendeiros do interior do município de Campos e católicos praticantes. Meu pai, Eduardo Robaina, e minha mãe, Maria Rosa Robaina, tiveram 8 filhos. O primeiro nasceu morto. O segundo fui eu, Padre Elídio. O terceiro morreu com 40 dias de nascido. E mais 5 filhos, um dos quais já morreu. Somos hoje 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, todos casados, e eu sacerdote. E como é que foram seus estudos primários, Monsenhor? Fui alfabetizado por meus pais na primeira infância. O curso primário num grupo escolar existente numa fazenda chamada Garrafão, no período de 1940 a 1943. Em 1944, fiz a admissão com um professor chamado professor Dioclésio. Nesse tempo do primário, lembro-me bem, participava da catequese paroquial, numa pequena capela junto à nossa casa, construída por meus pais e por um vizinho, sim, um fazendeiro chamado Julião. Aí eu me preparava para a primeira comunhão e já dava catequese para os meus colegas. Neste período, 25 de 12 de 1941, eu fiz a minha primeira comunhão na igreja de Santo Eduardo, distrito de Campos. Isso no dia de Natal, 25 dia de Natal, dezembro. 25 de dezembro. Perfeito. E outra coisa, Monsenhor, como é que e quando surgiu a sua vocação? Eu sempre disse, Mônaco, nasci padre, pois tinha uma tendência e um amor muito grande para as coisas de Deus. Às vezes, quando me dava conta, estava falando de Deus. Eu era coroinha e gostava muito do Padre João, que eu via uma vez por mês. No dia da minha primeira comunhão, eu me decidi, eu serei padre. Perfeito. E o que marcou na sua adolescência? Minha adolescência foi dolorosa. Foi de 1945 a 1949. Terminando os estudos primários, passei a trabalhar com meu pai nas funções agropecuárias.
Gostava da roça, mas ali não era o meu lugar. Eram muitos conflitos, eu queria entrar no seminário, mas não sabia o que fazer. Rezava muito, confiava em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedindo-lhe que me ajudasse, que abrisse os caminhos. Meus pais me apoiavam, queriam que eu fosse logo para o seminário, mas não sabiam como. Além do mais, eu era o primogênito e era o braço forte do papai na fazenda. Meu tio Antônio, muito religioso, irmão de meu pai, um homem de Deus que residia no Rio de Janeiro e tinha estreitado o relacionamento com o seu pároco, e cada ano nos visitava, dessa vez foi me buscar. Eu fiquei muito feliz e a minha família também. No dia 13 de junho de 1949, parti para o Rio de Janeiro e fiquei na casa de meu tio, que providenciou o meu enxoval. E no dia 4 de julho do mesmo ano, entrei no Seminário Sacramentino Cardeal Leme, situado na rua Alexandrino, em Santa Teresa. Era a realização de um sonho 5 anos esperados. E como é que transcorreu a sua juventude, vamos dizer, dos 17 aos 25 anos? Eu entrei no Seminário Menor Jovem, em 1949, e aí permaneci até 1956, quando fiz o ginásio e o clássico. Foi um tempo muito bom, rigor na disciplina, muita oração e estudo. Os professores eram excelentes, a vida do seminário era um verdadeiro retiro espiritual, porém, tudo feito com equilíbrio. Os esportes amenizavam a dureza e a vida de sacrifício do seminário. Aí passei 7 anos, 4 anos de ginásio e 3 de clássico, e sempre passando de ano com sua laude. Perfeito. Monsenhor, e quanto à sua formação acadêmica? Quais foram os cursos do currículo? Nosso curso superior consta de 3 partes. Primeira, propedêutico, curso preparatório para a filosofia, consta de 6 matérias e tem a duração de 1 ano. Filosofia, consta de 9 matérias e tem a duração de 3 anos. Teologia, consta de 8 matérias e tem a duração de 4 anos. Fiz todos esses cursos e saí vitorioso. Perfeito. E os colégios ou universidades, né, com quais o senhor estudou? Fiz o primário no grupo escolar, situado no interior do município de Campos, distrito de Santo Eduardo. O admissão com um professor particular no mesmo município. Ginásio e clássico, no Seminário Cardeal Leme, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O propedêutico, no Convento da Boa Viagem, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a filosofia, no Seminário Escolástico Beato Imar, em Monte Santo de Minas. Teologia, 1º, 3º e 4º anos, eu fiz no Seminário São José de Niterói, e o estado do Rio de Janeiro, né? E o 2º ano de teologia no Seminário do Gameleiras, em Belo Horizonte. Perfeito. O senhor fez alguns cursos especiais, complementares ou extracurriculares? Sim. Como reitor do Seminário São José, fiz um curso complementar do meu currículo filosófico na UF. Prestei exames e tirei o diploma de professor de português do ensino médio. E a seguir o título de diretor de ginásio aprovado no MEC. Participei de vários congressos, cursos breves, encontros de temas sociais, educativos, filosóficos, teológicos, que julgo que não precisam ser citados. Minha grande paixão foram os livros. No meu tempo de estudante, eu era chamado rato de biblioteca, em Niterói e no Rio de Janeiro. É interessante, rato de bibliotecas. E lá na minha livraria aparecem inúmeros ratos de livrarias, de sebos e de bibliotecas. Sim. É uma coisa assim muito interessante. E a minha biblioteca de hoje consta de 5.000 livros. É um bom número. A especialidade maior é religião católica, né? Religião, teologia, filosofia e ciências também em geral. 5.000 volumes. 5.000 volumes. É uma biblioteca respeitável pela sua quantidade. Você vai ver, né? Se Deus quiser. Em que dia, lugar e que idade tinha quando o senhor
foi ordenado? Eu fui ordenado em 28 de junho de 1964, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos, em Niterói, por Sua Excelência, Reverendíssima Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior. Eu tinha, então, 32 anos de idade, uma vocação já bem tardia. Então, são exatamente meio século. Meio século. E o Antônio Almeida Moraes Júnior foi considerado aqui na cidade, por muitos, como um dos maiores oradores que por aqui passaram. Exatamente. Um dos maiores oradores, autor de muitos livros. É verdade. A biblioteca dele era impressionante. É verdade. Foi um nome que marcou deixou a história da cidade de Niterói. E foi membro de instituições culturais aqui, como academias de letras. Exatamente. Perfeito. Quando foi ordenado sacerdote, eu queria saber qual foi a sua primeira missão. Quando eu fui ordenado sacerdote, devia 2 matérias na conclusão do curso teológico, porque eu fui ordenado no meio do ano e ainda tinha que terminar o ano. O senhor arcebispo me nomeou vice-reitor do Seminário São José e capelão da Ilha da Conceição, enquanto terminava o curso teológico. A seguir, em março de 1965, fui nomeado reitor do mesmo seminário e professor de português, francês, grego, latim e música. Exerci estas funções durante 7 anos, quando, em 1972, deixei a reitoria e a Ilha da Conceição e fui nomeado pároco da Igreja de São João Batista de Tenente Jardim. Eu gostaria de saber, monsenhor, quais foram as paróquias que o senhor trabalhou? O senhor falou na Ilha da Conceição, né? Sim. Todas as que o senhor... Até hoje, Mônaco, eu tive uma trajetória realmente gratificante para o meu coração de sacerdote. Primeiramente, fui o capelão, a primeira igreja, Nossa Senhora da Conceição, da Ilha da Conceição, de 64 a 72. A segunda paróquia, a igreja de São João Batista, de Tenente Jardim, de 72 a 78. A terceira paróquia, pároco da igreja de Nossa Senhora das Dores do Ingá, de 79 a 2001. Quarta paróquia, a igreja de São Lourenço, 2001 a 2009. E a quinta paróquia, na qual eu estou hoje, eu sou administrador paroquial da igreja de São Domingos de Gusmão. Em 2009, que eu assumi a igreja, estamos lá até hoje, não é? Ainda permitido pelo senhor arcebispo Dom José Francisco. Perfeito. A paróquia que o senhor levou mais tempo foi da igreja Nossa Senhora das Dores do Ingá. 21 anos. 21 anos, exatamente. E onde mais pude realizar as obras de Deus. Isso. Eu estive por algumas ocasiões, né, na igreja Nossa Senhora do Ingá, como vou também hoje na igreja de São Domingos, e vejo o belíssimo trabalho que o senhor realiza e realizou nas igrejas anteriores. É dom de Deus. É verdade. Graças a Deus. Eu quero parabenizá-lo por todo esse trabalho em prol de nossa cidade. Perfeito. Além destas atividades, monsenhor, paroquiais, né, participou de outras funções sacerdotais? Sim, eu trabalhei em colaboração com o arcebispado, fui cônego do Cabildo Metropolitano, vigário-geral da Arquidiocese de 78 a 80 e de 1989 a 1994, fui pró-vigário-geral, nomeado pelo arcebispo em 2 mandatos não consecutivos, membro do Conselho Presbiteral por 5 mandatos não consecutivos e secretário do Conselho, fui presbítero, representante do Regional Niterói Leste 1, em 76 a 1977, fui coordenador geral da Pastoral da Arquidiocese em 1989 a 1994, fui o capelão do Colégio São Vicente de Paulo de 1978 e 1979, fui capelão do Colégio Nossa Senhora das Dores, São Gonçalo, e professor de religião no período de fui confessor ordinário das Irmãs Carmelitas no mesmo tempo em Tanguá, de 14 de março de 1994 até 2008. Outras atividades nós nos omitimos,
mas foram ainda outras atividades realizadas em prol da igreja de Niterói. Graças ao bom Deus, Ele me concedeu saúde para que eu pudesse cumprir com muita alegria e amor esta minha missão. Sim. E quais as igrejas que o senhor construiu? A igreja de Nossa Senhora da Conceição, Ilha da Conceição. A igreja de São João Batista, Tenente Jardim. A igreja de Santa Rita de Cássia, Morro do Castro, Tenente Jardim. A paróquia de Tenente Jardim. A igreja do Menino Jesus de Praga, Morro do Estado. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, Morro do Palácio, do Ingá. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, da Boa Viagem. A igreja Menino Jesus de Praga, Largo do Barradas, em São Lourenço. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Morro do Boa Vista. E, além dessas igrejas construídas, também nós restauramos a igreja de Nossa Senhora das Dores do Ingá, a igreja de São Lourenço, e agora estamos restaurando a igreja de São Domingos de Gusmão. Está em fase de restauração. Restauração, exato. Perfeito. Deram-lhe o nome de o Padre dos Pobres. Por que isso? Nada de especial. Os pobres são os prediletos de Deus, por isso os amo muito. Sofro com os seus sofrimentos e procuro sempre ajudá-los. Daí o nosso trabalho na pastoral da caridade e na construção de sedes para dar-lhes melhores condições de vida. Assim, nós tivemos a graça de construir o Centro Social da Igreja Nossa Senhora das Dores do Ingá, o Centro Social Nossa Senhora Aparecida do Morro do Palácio, a Casa Santo Exílio no Morro do Palácio, Casa Cura d'Ars, Centro Social Menino Jesus de Praga em São Lourenço, a creche comunitária São Lourenço, que abriga 150 crianças, a instalação de farmácias no Ingá, em São Lourenço e em São Domingos, para atendimento aos pobres, consultórios médicos também no atendimento aos pobres no Ingá, São Lourenço e São Domingos, consultórios dentários no Ingá e em São Lourenço. Dada a minha acolhida aos pobres, o povo me chama o Padre dos Pobres. Perfeito. Monsenhor, qual a missão principal do sacerdote? Boa pergunta. O sacerdote é um homem tirado dentre os homens para oferecer a Deus o sacrifício dos homens e trazer para os homens os méritos salvíficos de Jesus Cristo. Portanto, o sacerdote é um alter Christus, presente no mundo com a sua mesma missão. Missão profética, anuncia a verdade da palavra de Deus e denuncia os erros do mundo. Missão sacerdotal, santifica os homens e lhes traz a salvação através dos sacramentos. Missão real, governa o povo de Deus, administra os bens espirituais e torna-se como Cristo, o pastor do rebanho do Senhor. Perfeito. O senhor se diz um vocacionado nato. O que o senhor quer? O que significa? A vocação sacerdotal se manifesta na tendência de uma pessoa dotada dos requisitos exigidos para as coisas de Deus, com o desejo sincero de abraçar a sua causa no mundo e na história. Ela se revela através de um chamamento de Deus, tendo por instrumento o bispo que fala em nome de Deus, chamando-a e revestindo-a do poder sacerdotal. A esta graça eu disse sim e fiz a minha opção concreta por inspiração divina, aceitando todas as responsabilidades inerentes a esta vocação que me impõe a fidelidade a Deus, ao Cristo e à Igreja e ao povo de Deus. Por isso eu digo, sou um vocacionado nato. Qual foi a sua maior dificuldade na realização de sua vocação? Meu tempo de formação do seminário correu tranquilo, com as dificuldades normais da existência humana. Doença de minha mãe, curada por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As minhas transferências para outros seminários, carência de recursos para prover a necessidade do dia a dia. Mas eu sempre pensava, o segredo da vitória depende de nós, do nosso espírito,
da nossa fé, sabedoria para contornar todas as dificuldades e seguir avante na busca da meta almejada. Monsenhor, quais foram as razões que o motivaram a ser padre? A criança não tem ainda consciência dos valores morais. Quer uma satisfação imediata dos seus desejos infantis. Em mim havia um gosto pelas coisas de Deus. Estava sempre com o padre João, que me falava coisas tão bonitas. E isto me entusiasmou a ser como ele. Como eu gostava de rezar e louvar a Deus, pensei, eu quero sempre glorificar a Deus. E como via os homens alheios a Deus, pensei, eu quero ser padre para falar de Deus para esses homens e acabar com o mal que está no mundo. Por isso, me decidi a ser padre. Sempre tive um sentimento de grande admiração pelos heróis em suas façanhas corajosas na busca do seu troféu, como, por exemplo, o Santo Cura d'Ars, São José de Anchieta e tantos outros. Se eles conseguiram, eu me perguntava, por que não eu? Daí a minha paixão por tudo aquilo que exige coragem, autodeterminação, fortaleza, numa palavra, perfeição, ou seja, santidade. O senhor procura relacionar-se sempre com a cultura e instituições públicas de Niterói. Considera importante para a sua missão? Esta ação se chama Inculturação do Evangelho, ação eclesial que marca os caminhos da igreja do mundo. Portanto, faz parte da minha missão, que por sinal faço com muito zelo e dedicação, porque eu sei, são homens e ideias, e são as ideias que tornam o mundo melhor. Há muita riqueza no coração desses nossos irmãos da cultura de Niterói. Perfeito. O senhor realmente é uma personalidade muito estimada e muito respeitada aqui no meio cultural de nossa cidade. Os intelectuais lhe admiram e o respeitam com, assim, todos nós temos um grande afeto pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Isso é muito importante para a nossa cidade, nosso município, ter aqui uma personalidade como o senhor, Monsenhor. Ô, Mônaco, eu sinto este afeto que me tem, e você sabe que isso, para o meu coração, é de grande alegria, porque eu sei reconhecer os grandes valores que vocês têm e que são as ideias que conduzem o mundo, e que vocês, em Niterói, têm feito um trabalho belíssimo em prol da cultura e em prol dos nossos irmãos mais pobres, porque todos que me conhecem querem logo ajudar os pobres. E eu fico feliz. Como é que o senhor se sente, né, ao celebrar o seu jubileu? Eu me sinto radiante, sinto-me realizado, alegre e feliz. E se tivesse que começar tudo de novo, começaria pelo mesmo ponto de partida. Porém, eu quero dizer, eu não tenho jubileu como ponto de chegada ou fim de vida. Não, eu tenho ainda muitos sonhos a realizar. O jubileu é apenas uma comemoração que me impulsiona para frente. É um tempo de agradecimento a Deus, aos benfeitores, aos amigos pela vitória conquistada. Numa palavra, é uma colheita e uma semeadura. A missão continua. Portanto, todo dia para mim é um dia de jubileu. Perfeito. O senhor tem assim, eu não sei como colocar, como é que o senhor se sente nessa... É impressionante, como é que o senhor se sente com essa admiração de todos? Olha, eu me sinto gratificado por Deus. Eu não mereço. Sabe por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz, depois de terem feito tudo que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, para nada servimos. Mas quando a gente se vê assim, a gente se vê agraciado pelas pessoas, as pessoas alegrando o nosso coração, nos aceitando na missão, a gente se sente assim um exultar da presença de Deus no coração da gente. Porque cada um desses irmãos que estão falando conosco é o próprio Deus que está falando. É verdade. Por isso, a minha alegria é muito grande, eu me sinto muito feliz. Nessa trajetória que o senhor acabou de falar, o senhor poderia relembrar, assim, alguns fatos marcantes?
Há poucos dias estivemos presentes à missa da Dona Nina Rita, né? Que é a diretora Fluminense. E eu sei que o senhor participou de vários momentos assim de homenagem, o senhor poderia lembrar alguns fatos? Merecidamente. Com relação à Dona Nina Rita, foi uma mulher extraordinária. Sem dúvida. Muita fé, muito zelo, sempre me ajudava a ajudar os pobres. Com aquela humildade dela, ela passava uma mensagem divina para o coração da gente, sua bondade, não é? Nós lamentamos muito, foi para nós um sofrimento grande a sua partida. Mas sabendo que tão bem ela vivia a sua fé, ela está num lugar feliz junto do Pai. E de lá, ela intercede por nós. Tive um carinho e um apreço muito grande por ela, muito grande. E você sabe também que nós, em nossa caminhada humana, nós sacerdotes, nós compartilhamos com vocês as dores do mundo e as dores da vida, não é? E esses momentos para nós, sacerdotes, são muito dolorosos. Quantas e quantas noites a gente mal passadas, porque estamos lembrando de um amigo que partiu, que nos deixou. Então a gente se comove. Todos os amigos que partiram, comovem o nosso coração. Mas como a nossa fé é inabalável, a gente está firme, a gente crê, a vida continua. Ela foi um pouco à nossa frente. Nós estamos indo também a caminho do Pai, são os dramas da vida. Realmente foi uma figura generosa, assim, muito me incentivou, assim como o seu saudoso pai, Alberto Francisco Torres. Exatamente. Também muito nos incentivou. Foram duas personalidades que marcaram aqui na cidade, sem dúvida alguma. Exatamente. Monsenhor, considerações finais. Bom, quero agradecer a Deus a oportunidade que vocês nos deram, nos deixaram, para que pudéssemos passar uma mensagem singela de uma vida que nada tem a cobrar, absolutamente nada, porque estamos para servir. Vocação é serviço, vocação é amor, vocação é doação, vocação é zelo em prol da vida. Portanto, nós muitas vezes lutamos corajosamente contra tudo aquilo que ofende ou destrói a vida, porque o maior dom é a vida humana. E quando nós vemos tantas agressões hoje à vida, nós ficamos pensando, meu Deus, por que será que está acontecendo tudo isso? É uma prova que está nos dando. Seja feita a vossa santíssima vontade, mas nós lutamos. Lutaremos até o fim em defesa da vida. Portanto, na minha vida de sacerdote, eu pude realizar esse trabalho durante 50 anos, atendendo aos nossos queridos irmãos com muito carinho, sempre em prol da vida humana divina, a vida divina, espiritual, e a vida humana, a vida que o Senhor nos dá aqui, que é de grande valor, o maior dom que Deus nos concedeu. Por isso, eu me sinto muito alegre e feliz, abençoo a todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, não é? A nossa entrevista. Peço ao Senhor Deus nosso Pai que acumule de graças e bênçãos e que todos nós possamos trabalhar para uma sociedade mais justa e fraterna, em que a justiça e Deus presente faz com que também nós sejamos bondosos e amigos de todos os nossos irmãos. Por isso, uma bênção muito especial, meu sincero agradecimento e que possa o Senhor Deus e Pai continuar iluminando a vocês, a iluminar esses homens profissionais, esses irmãos profissionais que trabalham naquele meio de comunicação, passando uma mensagem, uma vida melhor para a sociedade e para o mundo, e pedimos a Deus nosso Pai, que a todos acumule de graça, de bênçãos e de paz. Por isso, com muito carinho, com muita fé e com muito amor, os abençoo eternamente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e que continue até a UniTV essa missão de servir aos nossos queridos cidadãos, aos nossos irmãos, levando a todos uma mensagem de esperança, de alegria e de paz. Parabéns a vocês, parabéns, Mônaco. Você está também, com todos nós, a serviço de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom, despeço-me agradecendo a ilustre presença do Monsenhor Elídio Robaima em nosso programa e aos queridos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. A
Há 16 anos, a Universidade Federal Fluminense mantém a Creche UF, uma unidade universitária de educação infantil, que articula ensino, pesquisa e extensão, e visa a formação de estudantes universitários ligados à educação infantil. A Creche UF é um centro de formação que atende à formação de estudantes de pedagogia, de psicologia, de serviço social, enfermagem, nutrição, recreadores que são formados pelo curso de hotelaria, enfim, onde atendemos crianças de 0 a 6 anos com um trabalho de educação infantil de excelência. A creche, localizada no campus do Gragoatá, prioriza uma gestão participativa e busca o envolvimento com a família de cada criança. A unidade tem espaços voltados para cada faixa etária e valoriza o brincar no processo de aprendizagem. É muito importante para a criança o brincar, porque é nela que ela sintetiza o mundo, né? O que ela aprende de mundo é na brincadeira que ela vai aprender a dividir, né? A socializar, a criar regras. Nós temos uma extensa área verde de recreação, nós temos salas planejadas para cada faixa etária, com material pedagógico adequado, para atendimento das necessidades das crianças e também para atendimento das famílias que estão sendo recebidas. Porque quando você recebe uma criança de 0 a 6 anos, ela não é um sujeito único, ela é um sujeito que está dentro de um processo familiar e, portanto, essas famílias também buscam o atendimento dentro da creche. A partir de dezembro de 2013, a creche passou a oferecer vagas às crianças da comunidade em geral, atendendo às novas exigências do MEC, de universalização do atendimento. As vagas serão preenchidas a cada semestre, através de sorteio. Em contrapartida, a creche passará a contar com quadro docente e orçamento próprios. A creche se concretiza como um grande laboratório didático, multiusuário, que permite a possibilidade de atendimento dessa dupla clientela que a creche UF recebe. As crianças do ensino básico, da educação infantil, e os estudantes da graduação, cujas carreiras têm uma perspectiva de trabalho com a pequena infância. Também se modifica a relação que a UF mantém com a sociedade. Ela abre as portas para que não apenas os filhos da comunidade universitária tenham acesso a esse ensino qualificado, mas dá uma grande contribuição social, abrindo as portas para que, efetivamente, a dimensão pública, né, da educação em nível federal possa atingir a sua plenitude no atendimento das crianças de 0 a 6 anos. A gente também se coloca numa condição de receber os impactos e as influências que isso vai trazer para a creche enquanto um público pleno de diversidade de culturas, de linguagens, de interesses, crianças buliçosas que olham para o mundo a partir de diferentes lugares. E isso é muito importante, tanto para a formação dos nossos estudantes, quanto para o cumprimento, né, da tarefa de democratização de acesso ao ensino público de qualidade que essa universidade tem a cumprir. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a minha queridíssima Benedita Parazio, a Bené. A Bené tem um programa na Rádio Escuta, né, que é o Notícia Falada, que vai ao ar às quartas-feiras de 9 às 11h30. Exatamente. Não é Sempre isso, de Bené? 9 às 11h30. Na 98.7 FM. Isso. E como não pega muito essas coisas, o pessoal entra mesmo, é pelo www.radioescuta.uf.br. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É uma rádio online. Bené, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Também. Obrigada. Tá? Obrigada. A sua entrevista
a primeira entrevista que você fez aqui com a gente. Olha o que choveu de e-mail para mim, elogiando você e dizendo que a sua participação, que a sua programação é maravilhosa, que a sua participação foi muito boa, muito esclarecedora. Fico feliz. Tá? E eu mais ainda. Fico muito feliz. Né? Muito feliz, Fico muito feliz que a gente possa fazer por Niterói alguma coisa no sentido de informar a população de coisas que são preciosas para a gente poder ver se a nossa cidade sai desse fundo de poço em que ela está, né? Porque, infelizmente, eu acho que Niterói está muito desassistida, né? Na verdade, a cidade de Niterói ela está bem parecida com o Brasil, né? A gente não pode esquecer que, se a gente tiver uma visão macro, aí a gente pega uma visão micro e vê esse pedacinho que é que seria a nossa cidade Sorriso, né? Fazendo parte desse conjunto, né? Mas a cidade de Niterói realmente ainda, apesar de já estar vivendo um novo governo, parece que as coisas ainda não estão a contento, né? A população ainda está bem desassistida, né? Muito. Bastante. Né? No meu olhar, a cada dia eu acho que a gente retrocede. Acho que a percepção é de todos nós. É só andar pelas ruas, né? E isso gera em nós, população dessa cidade, uma apatia muito grande. Eu já não falaria nem em depressão, porque eu acho que a gente já ultrapassou a depressão. A gente já está na apatia. Eu sei, mas a população, o que a gente percebe é que o brasileiro, com aquele famoso bordão que o brasileiro ele não desiste nunca, a gente percebe isso na cidade de Niterói, porque existem movimentos, ainda que isolados, que as pessoas estão se mobilizando para reivindicar, para buscar. No Notícia Falada, eu divulgo, assim, durante o programa, eu falo pelo menos 30 vezes o 22531177, que é o Disque Denúncia. Eu sempre falo isso e digo para as pessoas, ao sair de casa, já que nós estamos vivendo um estado de violência, porque a cidade está vivendo um estado de violência, que você ponha no seu celular o primeiro número 190 e não se sinta constrangido em ligar para o 190, porque eu tenho feito isso, já fiz isso muitas vezes, já ajudei muita gente buscando 190. Fiz isso várias vezes. Exatamente. E o 22531177. E claro, não se sintam constrangidos de mandar um e-mail para o 12º Batalhão, porque eles respondem, essas são as experimentações que eu faço, porque eu só posso divulgar uma coisa que eu acredite. Então, quando eu divulgo no programa o 22531177, o 190, e que as pessoas de Niterói entrem em contato com o 12º Batalhão via e-mail, isso é muito legal e eles retornam e dão retorno no sentido de irem até a sua rua e de você sentir essa resposta no seu bairro, de ter um policiamento maior, entendeu? O que a população busca. Agora, é lógico, na medida em que você vota, você tem todo o direito de cobrar, né? Com certeza. Então, eu acho que você não tem outra saída, é reivindicar. Com certeza. Sair dessa apatia que você disse que nós estamos vivendo, né? Precisamos. Eu acho que, acima de tudo, a união faz a força. Com certeza. Né? E a população, no meu olhar também, é uma população extremamente acomodada, no meu olhar. Né? Quer dizer, é uma população que precisa reivindicar mais. Talvez, Elizabeth, ela não seja uma população acomodada porque deseja estar acomodada. Talvez ela seja uma população desinformada. Porque o que falta é essa questão de você só ganhar as coisas, de você nunca ir buscar, a questão de você não pescar, torna você fica no seu cantinho esperando que as coisas caiam do céu. E as coisas não vão cair do céu. Porque você viu uma coisa, a gente está aqui dando a cara para bater. Sim, com certeza. Né? A gente fica aqui tentando fazer alguma coisa, tentando trazer as coisas da cidade, né? Pegando essa linha dos acontecimentos e de frente para as câmeras, dando a cara para bater. Agora, eu percebo, quer dizer, que, de certa forma, a gente não encontra muito apoio na população. Concordo com você. Mas insisto com você, acho que o que existe é uma desinformação, porque quando eu divulgo no programa Notícia Falada o telefone e até mesmo o telefone da Rádio Escuta, que é o 2629-2929, as pessoas me dão retorno. As pessoas querem saber
essas coisas que a senhora fala, dona Bené, elas existem. A senhora divulga que tem atendimento de saúde que funciona. Onde é que tem isso? Porque então todas as vezes que eu por preciso aí. não tem. Vamos começar por aí, que eu acho que uma trilha de pensamento aí é muito boa. Notícias boas no sentido do que funciona em Niterói, já que a maioria das coisas, dos atendimentos, a gente sabe que não funciona. Não funciona. Né? Vamos falar aqui do que funciona em Niterói atualmente em termos de pronto atendimento. Bom, em termos de pronto atendimento, se você procurar a Policlínica do Largo da Batalha, impressionante aquela equipe. Uma equipe que você chega, não tem beleza, o local não tem beleza, mas está tudo limpo, organizado, e os profissionais são simpáticos, gentis e te dão resposta. Acolhedores. É o que a população precisa. É o que a população precisa. E detalhe, muitas vezes, se você sair de casa, às vezes você não tem dinheiro para um táxi, às vezes você não tem o transporte, às vezes você liga o 92 pedindo socorro para o SAMU não vem. Então, você pode telefonar para a Policlínica. Vou até divulgar o telefone. 2616-3633. Vamos outra vez no telefone. 2616-3633. Esse é o telefone da Policlínica do Largo da Batalha, que fica ali na subida da Estrada da Cachoeira. É um serviço de saúde que funciona. Aí... fica bem no miolinho ali do Largo da Batalha. Vamos repetir esse telefone devagarzinho, Bené, para dar tempo do telespectador poder anotar. 3633. 3633. Isso. Tá? Telefone da Policlínica do Largo da Batalha. Isso. Funciona 24 horas e tem pronto atendimento. Isso. Correto? Correto, e funciona. E claro, se a dificuldade for muito grande aqui na cidade de Niterói, eu quero divulgar para as pessoas que a cidade de Itaboraí, ela está evoluindo. E parece que Itaboraí está tão distante de Niterói, mas não está, são 22 quilômetros. E numa emergência, você tem um hospital de pronto atendimento que funciona na cidade de Itaboraí, que é impressionante. Qual é o nome do hospital? É o Hospital Estadual, o Hospital Estadual de Itaboraí. O emplacamento perfeito. Você chegando na cidade, no centro de Itaboraí, você segue as placas que você chega no Hospital de Itaboraí, com um atendimento excepcional. Ele tem pequena emergência, média emergência, alta emergência, grande complexidade, média complexidade, muito interessante. Muito interessante. E o SAMU de Itaboraí, por que funciona e por que o SAMU de Niterói não funciona? Você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? É problema de gestão mesmo? É problema de gestão, porque existe tudo funciona de acordo com uma central de regulação. Como funciona as centrais de regulação? Você telefona e você passa o seu problema. Então, se tiver uma equipe de acordo com aquele problema que você está passando, se for um problema cardíaco, se for um problema pulmonar, se for um problema pediátrico, então já faz uma triagem adequada para encaminhamento. Sim. E, infelizmente, quem está na central de regulação? Pessoas que não estão motivadas, pessoas que não estão preparadas, pessoas que às vezes nem sabem as terminologias. Então, eu acho que para trabalhar com saúde, não serve qualquer pessoa. Tem que ter mão de obra qualificada, eu não estou menosprezando o colega que ele quer fazer um bom trabalho, mas se você quer trabalhar com saúde, você tem que se qualificar para trabalhar com saúde. Para você ter uma ideia, eu fiz essa comparação recentemente. Eu perdi papai tem 15 dias. Nós ligamos para o SAMU de Itaboraí, eles chegaram em 10 minutos. Então, se houvesse alguma possibilidade de fazer a ressuscitação, eles teriam feito. E a equipe veio, você tem que ver, meu pai mora no meio do mato. Então, eu fiz essa comparação e depois liguei para agradecer, porque achei Bené, e esse telefone, você tem para passar para a gente do Hospital de Itaboraí? Não, eu não tenho, mas o SAMU de Itaboraí é igual, é 192. Sei. Então, você liga para o 192 e pede Sim. o SAMU de Itaboraí. Você pede o SAMU, onde você estiver, mas eu estou dando como referência o SAMU de Itaboraí porque estou fazendo um trabalho de identificar por que lá funciona e por que aqui não funciona. Talvez num próximo programa eu pudesse trazer para você essa dificuldade. Por que o SAMU de Niterói
que é uma cidade tão maior, que aí a gente fala do macro, e por que o micro é tão sensível e atende com aquela qualidade? Pois é, o que acontece aqui, entendeu? Em termos de gestão, Sim, né? Pois é. Que as coisas não funcionam, Pois é. gente. Porque a central de regulação aqui não funciona e lá funciona. Pois é, o que existe aí, nesse meio de campo? Pois é boa vontade? É o maior preparo? É a qualificação do profissional? Exatamente. Esse questionamento é importantíssimo, porque as eleições vêm aí, hein, gente? É verdade. Nem fale. Não é? Né? É verdade. Você vê, a Outubro. Copa do Mundo está aí também, né? A gente vê que o padrão FIFA é maravilhoso. Agora, a população está se lascando de tudo quanto é jeito. Verdade. Né? E a população precisa reagir, precisa fazer alguma coisa, precisa reivindicar. Com certeza. Com certeza. Né? Quer dizer, sair a gente de está cima do sempre muro. falando isso aqui, está sempre falando isso aqui, e a união realmente faz a força. Então, é preciso que a população se estruture de tal maneira que possa realmente reivindicar melhoria. Verdade. Verdade. Né? Vamos aqui falar, olha só, o Hospital Mário Monteiro na região oceânica. Não então, funciona. aquilo virou um elefante branco. Não funciona. Não funciona. Não eu sei funciona. porque moro na região oceânica. Se eu passar mal de madrugada, eu sei que não adianta ir para lá, porque, não funciona. não tem como. E as UPAs, que deveriam ser unidades de pronto atendimento, elas não funcionam como unidade de pronto atendimento, porque falta ortopedista, falta o básico. Falta o clínico, que é o principal, falta o clínico. Na maioria das vezes são problemas ortopédicos que nós não temos. Falta o neurocirurgião, neurologista é imprescindível ter, não tem. Então, as UPAs não funcionam. Não é uma questão de não querer atender. Os profissionais que, quando a gente chega lá, eles querem. Mas aí tem o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem com toda boa vontade. Mas ele não está preparado para isso. Com certeza. Entendeu? Aí o paciente fica, coitadinho, esperando horas. E eles ficam enrolando o paciente, tentando minimizar o problema até que eles consigam ajuda. E às vezes, quando a ajuda chega, é tarde. Nós tivemos um caso hoje, perdemos um fotógrafo que passou mal em frente ao Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, aos né? 63 aos anos de 63 idade, anos de morreu idade. em frente Sim. ao hospital. O motorista que leva... tem pronto atendimento, Sim. mas que o pessoal estava em greve. Sim, sim. Que é Isso é um né? absurdo. O que é isso? O que é né? isso? É uma negligência total em relação ao respeito à vida humana. É verdade, é verdade. Eu acho, você me desculpe, eu sou da área da saúde há 30 anos. Eu não consigo conviver com isso. Eu também há muitos anos. É. Mas é engraçado, o que a gente fala não é levado em conta. Eu vejo que quando eu comento isso com alguns colegas, ou comento isso em algum lugar, ou em algum hospital, em algum tipo de atendimento, te escanteiam solenemente. Ou seja, quando você chama as pessoas à responsabilidade e quando você chama as pessoas a assumir uma atitude, né, de resolução para as coisas, você é o chato, você é o que está botando o cisco lá no olho do outro. Então, você se torna o chato. E, infelizmente, eu faço aqui o papel da chata, porque eu falo nas coisas que eu vejo que não estão nada bem e a gente passa esse dissabor, né? De ser aquela que mete o dedo na ferida, que... Verdade, verdade. Mas olha só, ao mesmo tempo, continuando com as boas notícias, eu queria dizer para as pessoas que você sabe que os hospitais universitários federais, eles têm uma dinâmica diferente. Eles são considerados hospitais terciários por atenderem somente as demandas de maior complexidade. No entanto, alguns hospitais universitários têm emergências abertas. Mas o Hospital Universitário Antônio Pedro já não tem mais emergência funcionando. Mas estão brigando por isso, né? Quem? Era um compromisso do Roberto Salles, junto com o novo prefeito de Niterói, lutar pela reabertura da emergência do Antônio Pedro. E é uma reivindicação de nós, servidores, junto com o Sintuf e todo o segmento, porque o que eu posso dizer é o seguinte, a equipe está lá. A equipe está lá. Agora, faz sentido você sair da sua casa, ir para o seu local de trabalho e ficar sentado, sei lá, fazendo o quê?
lendo, navegando na internet, podendo atender a população e salvando vidas. Esse problema é relativo aqui à verba ou é uma questão de gestão mesmo? Não, é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. Por ele ter essa particularidade de ser um hospital terciário, para mim, são questões de nomenclatura. Porque nós estamos falando de vidas. Vidas têm nomenclatura? Sim. Eu acho um absurdo isso. Então, quando eu vi hoje na televisão, você perdeu um grande profissional, que talvez tivesse uma oportunidade de ser salvo, ou não, né? Talvez sim ou não sabemos mais agora que ele se foi. Mas você estar na porta de um hospital de cardiologia, ter um problema cardíaco e não ser atendido. Então, eu acho que isso é para a gente fazer uma reflexão. O que é isso? O que é isso? Então, aí vem a outra nomenclatura. É um hospital terciário. No entanto, você chega passando mal, eu não vou te atender porque eu sou um hospital terciário, você não tem prontuário e eu sou um hospital de alta complexidade, eu não vou te avaliar. E às vezes, a gente já viu isso, morre no corredor. E aí você faz o quê? Não, a gente vê isso toda hora, né? A gente vê isso toda hora. Pois é, mas ao mesmo tempo, trazendo uma boa notícia, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho do Fundão, ele está com um novo diretor que está disposto a reabrir a emergência do Hospital do Fundão. Então a população de Niterói e adjacências e todo o estado do Rio vai poder ter a quem usufruir disso. Então, agora isso tem tempo determinado, tem um tempo determinado, já está para começar a funcionar? A emergência já está funcionando de segunda a sexta-feira, já tem um sistema de triagem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, já em funcionamento. Tá? Sábados e domingo ainda não. Mas quem quiser pode acessar, por favor, o site do Hospital Universitário do Fundão, é o www.hucff.ufrj.br. Então vamos falar com mais calma, devagarzinho, para o telespectador poder, se quiser, pega seu lápis, seu papel e vamos anotar. www.hucff.ufrj.br. Vamos novamente? Vamos. www.hucff.ufrj.br. Ali ele vai encontrar uma carta de serviços ao cidadão, já com a nova administração do hospital. Sim. E o professor Eduardo Cortes está disposto a encarar a briga, junto com professores já antigos que acreditam ainda que a medicina tem jeito. Eles têm uma visão bastante moderna da medicina. Esse professor veio da escola antiga, ele disse: Bené, eu me formei, já estou há 30 anos formado, agora eu tenho que dar a minha contribuição, por isso ele se candidatou à direção do hospital, disposto a comprar essa briga e trabalhar pela população, não trabalhar por ele, que já não precisa mais disso, mas trabalhar pela população. E eu acho que isso merece para ser servir divulgado. a população. Sim, com certeza. Somos servidores públicos, Com certeza. É que as pessoas têm uma ideia de que servidor é serviçal. São coisas completamente diferentes. Somos servidores públicos, né? Com certeza. E me diga uma coisa, e a perspectiva aqui para o nosso Hospital Antônio Pedro, que já foi referência para o estado do Rio, eu acho que até para o país, né? E que hoje se encontra também numa situação extremamente precária. Olha, eu acho que nós deveríamos convidar o professor Roberto Salles, que ainda está no finalzinho. Está convidadíssimo, professor Roberto Salles. Eu acho que nós temos que convidar o professor Roberto Salles. A casa é dele. Sim, ele está dirigindo a casa. Mas ele fez muito pelo Antônio Pedro. Eu que vim do Hospital do Fundão, da UFRJ, que estou com vocês há 6 anos, eu pude acompanhar essa evolução do Hospital Antônio Pedro. Então, eu acho que nós deveríamos convidar o professor, porque no projeto dele ele disse que a emergência seria reaberta. Então, e vamos ele fazer um convite aqui para ele, no ar. Vamos. Professor Roberto Salles, olha, nós precisamos extremamente da sua presença para que eu acho que a nossa população não fique tão descrente, não fique tão abandonada, né? Não fique tão desiludida como tem estado. Aceita o nosso convite?
vem aqui para a gente poder dar essa contribuição para a nossa Niterói. Essa né? resposta. Já que né? o seu trabalho tem sido tão eficiente, tão bonito. Verdade. Não. Para a população de Niterói, em relação ao Antônio Pedro, eu posso dizer que o serviço de radiologia ele está muitíssimo bem equipado. Hoje nós temos mamografia, é preciso que as mulheres procurem, tá, gente, se informar isso aí. Nós temos mamografia, nós temos raio-x funcionando 24 horas, nós temos ressonância. Estamos tendo um concurso agora que está acontecendo hoje, temos prova hoje e amanhã, para que o serviço de ressonância comece a funcionar tudo prontinho, novinho. Que beleza. E isso graças ao esforço dos professores, né? Professor Alair, o diretor da faculdade, né? Professor Trujillo e, claro, o Roberto Salles, que investiu pesado. Temos tomografia de alta resolução, onde o diagnóstico sai na mesma hora. Você acaba de fazer o exame e já sai com o diagnóstico. Então, eu acho que essas são pontos positivos que a gente tem que divulgar. Com certeza, Entendeu? com Temos um certeza. serviço de ginecologia impecável, funcionando novinho, onde as coisas funcionam. Temos um laboratório, um serviço de patologia clínica que funciona muitíssimo bem. Você não precisa chegar de madrugada. Até às 11 horas da manhã você colhe seu sangue tranquilamente. Então, temos coisas boas acontecendo. É que é mais fácil nós falarmos das coisas ruins. Não, eu acho que em Niterói está muito carente em termos de atendimento de emergência Isso é verdade. para situações cardiovasculares, né? Quer dizer, onde é que você vai se você passa mal e precisa verdade. de um socorro imediato? Né? Você está tendo um infarto, está tendo... Verdade. Você vai para onde em Niterói? É complicado. É complicado. É complicado. Levando-se em consideração que mesmo tendo um plano de saúde, o seu atendimento não é garantido. Pois é. Então, isso preocupa muito. Muito. Né? Quer dizer, ou você tem que atravessar para ir para o Rio, ou você tem que ir para Itaboraí, ou... É verdade. Né? Quer dizer, olha que atendimento de urgência é atendimento de urgência. Se você leva mais um pouco para chegar, você pode perder a vida. É verdade. É verdade. Então, nós temos que divulgar, temos que voltar a divulgar a Policlínica do Largo da Batalha. Peço 1000 desculpas aos colegas que com certeza vão ficar mais sobrecarregados, porque eu divulgo todas as quartas-feiras, agora mais uma divulgação, mas insisto, vocês estão fazendo um bom trabalho e eu acho que a população merece esse bom trabalho e, claro, a gente só tem que agradecer a esses E profissionais. nós estaremos, inclusive, aqui para esses profissionais que estão fazendo esse excelente trabalho, possam falar desse trabalho, de como ele é realizado, como ele é feito, até como exemplo para outras policlínicas em Niterói, porque a gente tem muitas e que não funcionam a contento. Como eu, ano passado, que tive uma dengue, precisei da policlínica de Itaipu e foi um fiasco. Com certeza. Né? O profissional não tinha luva, não tinha avental, é uma loucura. Né? Quer dizer, como é que você vai trabalhar com atendimento, colocando soro nas pessoas, se você não tem um aparato necessário para um mínimo de higiene básica para você fazer aquilo? Eu fiquei estarrecida. E é isso, quer dizer, é isso que nos apavora, de uma maneira geral, a população desassistida dessa forma. Então, temos que trazer, assim, os exemplos das pessoas que estão fazendo por onde, né? Que estão suando a camisa e que estão vestindo a camisa, para que essas pessoas possam dizer, bom, o que tem de diferente para funcionar bem? Ok. Né? Concordo plenamente. Vamos todos dar as mãos para ter... Né, maior consistência o trabalho, para poder fazer esse trabalho com mais destreza e mais eficiência. Eu prometo mandar para a Elizabeth o que funciona, porque eu estou está dando um trabalho imenso de ir conhecer pessoalmente os serviços de saúde. Eu chego, me identifico e falo realmente o que eu quero ver. E eu vou mandar para você posteriormente, para que você divulgue uma lista, o que funciona e o que não funciona na cidade de Niterói. Eu acho que a população merece isso. Estouramos nosso tempo, mas a Bené voltará. A Bené voltará outras vezes e a gente vai estar aqui fazendo, dando essas informações necessárias para você, tá? Vai ser um prazer estar de volta. E mais uma vez, obrigada pelo convite, tá? Muito bom, muito Bené. Bom. Pena que o tempo aqui passa muito rápido. Pena que passa muito rápido. Não, pois é, mas você vai voltar outras vezes para que a gente possa cada vez esclarecer mais o niteroense. Tantas quantas vezes você me convidar, estarei aqui. Exatamente. Ó, para você
que nos assistiu. Meu beijo, até o próximo programa. Obrigada, até mais.